Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads down and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me. When I leave the platform, many times if I stay too long, I'll go completely out. Quando saio da plataforma, muitas vezes, se eu fico muito tempo, desmaio completamente. I've had them ride me around for hours, not even know where I was at. Pedi para me levarem passear por horas, e nem sequer sabia onde eu estava. Now, I can't explain it. E eu não posso explicá-lo. Read down here in the Bible and it'll explain it, what it is. Leia aqui na Bíblia, e ela explicará isso, o que é. The Scripture says so. A Escritura diz que sim. So, I was sitting there and looking at him. Assim, eu estava sentado lá, e olhando para ele. I kind of had my hand up like that. Eu tinha a mão mais ou menos levantada desse jeito. He's looking right at me, just as pleasant. Ele estava olhando diretamente para mim, tão agradável. But he had a real deep voice. Mas ele tinha uma voz muito baixa. And he said, "Do not fear. I am sent from the presence of Almighty God." E ele disse, não tenha medo. Eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso. And when he spoke that voice, e quando ele falou aquela voz, that was the same voice that spoke to me when I was 2 years old all the way up. Aquela era a mesma voz que falou comigo quando eu tinha 2 anos de idade, até agora. I know that was him. Eu sabia que era ele. And I thought, now listen to the conversation. E pensei, agora, ouça isto. Agora, escute a conversa. I'll quote it the best that I can, knowingly, word by word. Eu a tenho contado o melhor que posso, conscientemente, palavra por palavra. Because I hardly remember. Porque eu dificilmente lembraria. And I said, looked at him like that. He said, "Do not fear. Just as quiet." Eu disse, olhei para ele assim. Ele disse, não tenha medo. Bem quieto. Said, "I am sent from the presence of Almighty God." Disse, eu sou enviado da presença do Deus Todo-Poderoso. To tell you that your peculiar birth. Para dizer a você que o seu nascimento peculiar. As you know what my birth was up there, that same light hung over me when I was first born. Como você sabe como foi o meu nascimento lá, aquela mesma luz pairou sobre mim quando nasci. And so it said, your peculiar birth and misunderstood life. E assim ele disse, seu nascimento peculiar e vida mal entendida has been to indicate that you're to go to all the world and pray for the sick people. Tem sido para indicar que é para você ir a todo o mundo e orar pelos enfermos. And said, and regardless of what they have, e disse, e indiferente ao que eles têm, and he designated, God who's my judge knows, that he designated cancer. E ele designou, Deus que é meu juiz sabe, que ele designou câncer. Said, if you get the people to believe you and be sincere when you pray. Disse, nada, se você conseguir fazer que o povo lhe creia e for sincero quando orar, nothing shall stand before your prayer, not even cancer. Nada ficará diante das suas orações, nem sequer câncer. See? If you get the people to believe you. Vê,
se você conseguir que o povo lhe creia. And I seen he wasn't my enemy, he was my friend. E eu vi que ele não era meu inimigo, ele era meu amigo. I didn't know where I was dying or what was happening when he's coming up to me like that. E eu não sabia se eu estava morrendo ou o que estava acontecendo quando ele estava aproximando-se de mim assim. And I said, well, sir, I said, I am Eu disse, pois, Senhor, eu sou... what do I know about healings and things like that, those gifts? O que sabia eu sobre curas e coisas assim, aqueles dons? I said, well, sir, I'm a poor man. Eu disse, pois, Senhor, eu sou um homem pobre. And I said, I'm among my people. I live with my people who's poor. E eu disse, eu estou entre meu povo, eu moro com meu povo que é pobre, I'm uneducated. não tenho instrução. And I said, and I would not be able. They not understand me. I said they wouldn't hear me. E eu disse, eu não poderia, eles não me entenderiam. Eu disse, eles não me ouviriam. And he said, as the prophet Moses was given two gifts, signs rather. E ele disse, como ao profeta Moisés foi dado 2 dons, sinais, mais exatamente, To vindicate his ministry, para vindicar o ministério dele, so are you given two gifts to vindicate your ministry. assim a você será dado 2, assim a você é dado 2 dons para vindicar seu ministério. He said one of them will be Ele disse, um deles será that you'll take the person that you're praying for by the hand with your left hand and their right. que você tomará pela mão a pessoa por quem você está orando, com sua mão esquerda e a direita deles. And said then just stand quiet. E disse, então, simplesmente fique quieto. And there'll be a physical effect that'll happen on your body. E haverá um efeito físico que acontecerá em seu corpo. And said then you pray, and if it leaves, the disease is gone from the people. E disse, então ore. E se aquilo sair, a doença saiu da pessoa. If it doesn't leave, just ask the blessing and walk away. Se não sair, simplesmente peça uma bênção e saia andando. Well, I said, sir, I'm afraid they won't receive me. Pois eu disse, Senhor, receio que eles não me recebam. He said, and the next thing will be, if they won't hear that, then they will hear this. Ele disse, e a próxima coisa será, se eles não ouvirem isso, então eles ouvirão isto. Said, then it'll come to pass that you'll know the very secret of their heart. Disse, então acontecerá que você saberá o próprio segredo do coração deles. Said, this they will hear. Disse, isto eles ouvirão. Well, I said, sir, that's why I'm here tonight. Pois eu disse, Senhor, por isso estou aqui hoje à noite. I have been told by my clergyman that those things that's been coming to me was wrong. Meus ministros me disseram que essas coisas que têm vindo a mim eram erradas. He said, you were born in this world for that purpose. Ele disse, você nasceu neste mundo para esse propósito. See, gifts and calling without repentance. Vê, dons e vocação sem arrependimento. He said, you were born in this world for that purpose. Ele disse, você nasceu neste mundo para esse propósito. And I said, well, sir, I said that my clergyman told me it was the evil spirit. E eu disse, pois, Senhor, eu disse, meus ministros me disseram que era o espírito maligno. And I said, that's why I'm here praying. E eu disse, por isso estou aqui orando. And here's what he quoted to me. E aqui está o que ele me citou. He related to me the coming of the Lord Jesus in his first time. Ele relatou a mim a vinda do Senhor Jesus em sua primeira vez. And I said, the strange thing was, friends. E eu disse, o estranho foi, amigos. Well, I'll stop right here just for a minute. Go back. Pois vou parar aqui mesmo apenas por um minuto. Voltar. What made me more scared than ever, every time I met a fortune teller, O que me assustou mais que nunca
era que cada vez que me encontrava com um adivinho, they would recognize something had happened. eles reconheciam que algo havia acontecido. And that would it nearly kill me. E isso simplesmente quase me matava. For instance, one day, my cousins and I was going down through a carnival grounds. Por exemplo, um dia meus primos e eu passávamos por um parque de diversão We just boys walking along. e nós éramos apenas meninos andando por aí. So there's a little old fortune teller sitting out there in one of those tents, a young lady. Assim, havia uma pequena adivinha sentada lá numa daquelas tendas, uma jovem, Nice looking young lady, she's standing there. moça bonita, estava sentada aí. We was all going walking by. She said, "Say you, come here a minute." E estávamos todos andando, passando por aí. Ela disse, "Ei, você, venha cá um minuto." And the three of us boys turned around. E nós três meninos nos viramos. And she said, "You with a striped sweater." That was me. E ela disse, "Você, de suéter listrado." Esse era eu. I said, "Yes, ma'am. I thought she maybe wanted me to go get her a Coke or something there like that." E eu disse, "Sim, senhora." Eu pensei que talvez ela quisesse que eu fosse buscar uma Coca-Cola para ela ou algo assim. And she was a young woman, maybe in her early 20s or something, sitting there. E ela era uma jovem, talvez tivesse 20 e poucos anos ou algo assim, sentada aí. And I walked up, I said, "Yes, ma'am, what could I do for you?" E eu me aproximei, eu disse, "Sim, senhora, o que poderia fazer pela senhora?" And she said, "Say, did you know there's a light that follows you?" E ela disse, "Ei, você sabia que há uma luz que lhe segue? You were born under a certain sign. Você nasceu debaixo de um certo sinal." I said, "What do you mean?" Eu disse, "O que a senhora quer dizer?" He said, "Well, you were born under a certain sign. Ela disse, "Pois você nasceu debaixo de um certo sinal. There's a light that follows you. You were born for a divine call." Há uma luz que lhe segue. Você nasceu para uma chamada divina." I said, "Get away from here, woman." Eu disse, "Saia de perto, mulher." I started moving on because my mother always told me them things is of the devil. Comecei a andar porque minha mãe sempre me dizia que essas coisas eram do diabo. She was right. Ela estava certa. So that scared me. Assim isso me assustou. One day while I was a game warden, Um dia, enquanto eu era um guarda florestal, I was going up on the bus. eu estava subindo no ônibus. And I got on the bus, it always seemed to be subject to spirit. E subi no ônibus, sempre parecia estar sujeito a espíritos. I was standing there and the sailor standing behind me. Eu estava em pé aí, e um marinheiro estava em pé atrás de mim. I was going up to patrol. Eu estava indo patrulhar. I was going up to Henryville Forestry and was on the bus. Estava indo à silvicultura Henryville. Estava num ônibus. I kept feeling some strange something. Eu continuava sentindo algo estranho. I looked around there and there was a great big heavy-set woman sitting there, nicely dressed. She said, "Howdy do?" Olhei por todos os lados aí dentro, e aí estava uma mulher pesada, grandona, sentada aí, bem vestida. Ela disse, "Como vai o senhor?" I said, "Howdy do?" Disse, "Como vai a senhora?" I thought it was just a woman, talking. Pensei que fosse simplesmente uma mulher, sabe, conversando. So I just kept, she said, "I'd like to talk to you a minute." I said, "Yes, ma'am." Assim eu simplesmente continuei. Ela disse, "Eu gostaria de falar com o senhor um minuto." Eu disse, "Sim, senhora." I turned around. E virei-me. She said, "Did you know you were born under a sign?" Ela disse, "O senhor sabia que nasceu debaixo de um sinal?" I thought another one of them funny women. Pensei, outra daquelas mulheres estranhas. So I just looked on out. So I never said a word, just kept. Assim eu simplesmente olhei para fora, e assim eu não disse nenhuma palavra. Simplesmente continuei. She said, "Could I speak to you a minute?" Ela disse, "Eu poderia falar com o senhor um minuto?" I just kept. She said, "Don't act like that." E eu simplesmente continuei. Ela disse, "Não faça assim." I just kept looking forward. Eu simplesmente continuei olhando para frente. I thought that isn't gentlemanlike. Pensei, isso não são modos de cavalheiro. She said, "I'd like to speak to you just a moment." Ela disse, "Eu gostaria de falar com o senhor apenas um momento." I just kept looking forward and I wasn't paying attention to her. Eu simplesmente continuei olhando para a frente e eu não dava atenção a ela. Directly, I thought, I believe I'll see if she says like the rest of them. Diretamente pensei,
creio que vou ver se ela diz como o resto delas. I turned around and I thought, oh my, that'd quiver me, I know, because I hated to think that. Virei-me e pensei, que coisa! Isso me fez tremer, eu sei, porque eu não gostava de pensar nisso. Turned around, she said, maybe I better explain myself. She said, I'm an astrologist. Virei-me, ela disse, talvez seja melhor que eu me explique. Ela disse, eu sou uma astróloga. I said, I thought you was something like that. Eu disse, pensei que a senhora fosse algo assim. She said, I'm on my way to Chicago to see my boy, who's a Baptist minister. Ela disse, estou indo a Chicago para ver meu filho, que é um ministro batista. I said, yes, ma'am. E eu disse, sim, senhora. She said, anybody ever tell you you were born under a sign? Ela disse, alguém já disse ao senhor que o senhor nasceu debaixo de um sinal? I said, no, ma'am. I lied to her there, see. Eu disse, não, senhora. Agora, menti para ela aí, vê? And I said, just want to see what she was going to say. E eu disse, simplesmente queria ver o que ela ia dizer. And she said, I said, no, ma'am. E ela disse, eu disse, não, senhora. And she said, hasn't ministers ever told you? E ela disse, não, ministros nunca disseram para o senhor? I said, I don't have nothing to do with ministers. Eu disse, eu não tenho nada a ver com ministros. And she said, E ela disse, sim. And I said, she said to me, I said, well, she said, if I'll tell you just exactly when you was born, will you believe me? I said, no, ma'am. E eu disse, ela me disse, eu disse, pois, ela disse, se eu lhe disser exatamente quando o senhor nasceu, o senhor acreditará em mim? Eu disse, não, senhora. And she said, well, I can tell you when you were born. I said, I don't believe it. E ela disse, pois eu posso lhe dizer quando nasceu. Eu disse, eu não creio. And she said, you were born on April the 6th, 1909 at 5 o'clock in the morning. E ela disse, o senhor nasceu dia 6 de abril de 1909, às 5 horas da manhã. I said, that's right. Eu disse, está certo. I said, how do you know that? Eu disse, como a senhora sabe disso? I said, tell this sailor here when he was born. Said, I can't. Eu disse, diga a este marinheiro aqui quando ele nasceu. Disse, não posso. I said, why? E eu disse, por quê? How you know? Said, look, sir. Como a senhora sabe disso? Disse, olhe, senhor. She said, when she began to talk about this astronomy now. Ela disse, quando ela começou a falar sobre esta astronomia agora. And she said, ever so many years. E ela disse, cada tantos anos. Said, you remember when the morning star come and led the wise men to Jesus Christ? Disse, o senhor se lembra quando a estrela da manhã veio, a qual guiou os magos a Jesus Cristo? And I kind of stalled, you know. I said, well, I don't know nothing about religion. E eu dei uma parada, você sabe. Eu disse, pois eu não sei nada sobre religião. And she said, well, you've heard about the wise men coming to see Jesus? I said, yes. E ela disse, pois o senhor ouviu falar sobre os magos que vieram ver Jesus? Eu disse, sim. And she said, well, what was wise man? E ela disse, pois o que eram magos? Oh, I said, it was just wise men, all I know. Eu disse, eles eram apenas magos. Tudo o que eu sei. She said, well, what is a wise man? Ela disse, pois o que é um mago? She said, the same thing that I am, an astrologist, stargazer, they call them. Ela disse, a mesma coisa que eu sou, um astrólogo, contempladores dos astros, chamam-se. And she said, you know, before God does anything in the earth, He always declares it in the heavens. E ela disse, o Senhor sabe, antes que Deus faça qualquer coisa na terra, Ele sempre a declara no céu. And then on the earth. E então na terra. And I said, I don't know. E eu disse, eu não sei. And she said, well, she called three stars. E ela disse, pois, ela chamou pelo nome três estrelas. Like Mars, Jupiter, and Venus, it wasn't them. Como Marte, Júpiter e Vênus, não eram essas. But she said, they crossed their paths and come together and made... Mas ela disse, elas cruzaram seus cursos e se juntaram e fizeram... Said there was three wise men that come to meet the Lord Jesus. Disse, havia 3 magos que vieram conhecer o Senhor Jesus. And one was from the lineage of Ham, and one Shem, and another Japheth. E um era da linhagem de Cão, e um de Sem, e o outro Jafé. And said when they met together at Bethlehem, E disse,
quando eles se encontraram em Belém, the 3 stars that they were from, as 3 estrelas das que eles eram, every person on earth said it has something to do with the stars. cada pessoa na terra disse, tem algo a ver com as estrelas. Said, ask that sailor there, when the moon goes out and the heavenly planet goes out. Disse, pergunte a esse marinheiro aí, quando a lua se apaga e o planeta do céu se apaga, The tide doesn't go with it and come in. I said, I don't have to ask him that. I know that. se a maré não vai com ela e sobe. Eu disse, não tenho que lhe perguntar isso, sei disso. And she said, well, your birth has something to do with the stars up there. E ela disse, pois seu nascimento tem algo a ver com as estrelas lá em cima. And I said, well, that I don't know. E eu disse, pois eu não sei disso. And she said, now these 3 wise men came. E ela disse, agora, estes 3 magos vieram. And said, when 3 stars, when they come from different directions and they met at Bethlehem. E disse, quando aquelas 3 estrelas, quando elas vieram de direções diferentes e se encontraram em Belém, And they said they found out and consulted. e dizem que descobriram e consultaram, One was from the lineage of Ham, Shem, and Japheth, the 3 sons of Noah. e um era da linhagem de Cão, Sem e Jafé, os 3 filhos de Noé. And she said, then they come and worship the Lord Jesus Christ. E ela disse, então eles vieram e adoraram ao Senhor Jesus Cristo. And said when they departed, said they brought gifts and put to him. E disse, quando eles partiram, disse, eles trouxeram dádivas e colocaram para ele. And said Jesus Christ said in his ministry E disse, Jesus Cristo disse em seu ministério, that when this gospel has been preached to all the world, Ham, Shem, and Japheth's people, que quando este evangelho tiver sido pregado a todo o mundo, o povo de Cão, Sem e Jafé, then he would come again. então ele viria outra vez. And she said, now those planets, heavenly planets, E ela disse, agora, aqueles planetas, planetas celestiais, as they move around, so they separated. enquanto se movem, disse, eles se separaram. They've never been on the earth since, no one. Eles nunca estiveram na Terra desde aquele tempo, que se sabe. But said ever so many 100 years they cross their cycles like this. Mas, disse, cada tantos 100 anos, eles cruzam seu ciclo deste jeito. If there happened to be an astronomer here, you might know what she's talking about. I don't. Se acontecer que haja aqui um astrônomo, talvez ele saiba sobre o que ela estava falando. Eu não. So when she's talking, it said to cross like that, and said in commemoration of the greatest gift that was ever given to mankind, when God gave His Son. Assim, quando ela estava disse, eles se cruzam assim. E disse, em comemoração da maior dádiva que já foi dada à humanidade, quando Deus deu seu Filho, When these planets cross themselves again, quando estes planetas se cruzam outra vez, well, said He sends another gift to the earth, ora, disse, ele envia outra dádiva à Terra. and said you were born on the crossing of that time. E disse, o Senhor nasceu no cruzamento daquele tempo. And I said that's the reason I knew it. E disse, essa é a razão pela qual eu sabia disso. Well, then I said, lady, the first place, I don't believe anything about it. I'm not religious, and I don't want to hear no more about it. Pois então eu disse, senhora, em primeiro lugar, eu não creio em nada disso. Não sou religioso e não quero ouvir mais nada sobre isso. Walked away. Saí andando. And so I cut her off pretty short. So I went on out. Assim a interrompi subitamente. Assim eu saí. And every time I get around one of them, that's the way it would be. E cada vez que eu chegava perto de um deles, era desse jeito. And I thought, why does them devils do that? E pensei, por que esses diabos fazem isso? Then the preacher saying, that's the devil, they had me believing it. Então os pregadores dizendo, isso é o diabo, isso é o diabo. Eles me lograram a crer nisso. And then that night up there, when he referred to that, I asked him. E então, aquela noite lá em cima, quando ele se referiu a isso, perguntei-lhe, I said, well, why is it all them mediums and things like that and them devil-possessed people? eu disse, pois, por que é que todos esses médiums e coisas assim, e esses endemoniados, That always tell me about it, and the clergy that my brethren tell me that it's of the evil spirit. sempre me dizem sobre isso, e os ministros que meus irmãos me dizem que é do espírito mau. Now listen to what he said, this one who's hanging over there in the picture. Agora escute o que ele disse.
este que está pairado lá na fotografia. He said, as it was then, so is it now. Ele disse, como foi naquele tempo, assim é agora. And he began to refer to me Ele começou a relatar a mim that when the ministry of our Lord Jesus Christ began to take place, que, quando o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo começou a acontecer, the ministers said he was Beelzebub the devil. os ministros disseram, ele era Beelzebu, o diabo. But the devils said he was the Son of God, the Holy One of Israel. Mas os demônios disseram, ele era o Filho de Deus, o Santo de Israel. Devils, and look at Paul and Barnabas when they're up there preaching. Demônios, e veja Paulo e Barnabé quando eles estavam lá pregando. The minister said, these men turned the world upside down. They're evil. They're the devil. Os ministros disseram, estes homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles são maus. Eles são o diabo. And a little old fortune teller out on the street E a adivinhazinha lá na rua recognized that Paul and Barnabas, man of God, said they're a man of God who tell us the way of life. reconheceu que Paulo e Barnabé eram homens de Deus. Disse, eles são homens de Deus que nos dizem o caminho da vida. Is that right? Isso é correto? Spiritualists and soothsayers, demon-possessed people, Espíritas e adivinhos, endemoniados. but we get so soured down on theology Mas nós ficamos tão azedos em teologia till we don't know nothing about the Spirit. ao ponto que não sabemos nada sobre o Espírito. I hope you love me after this. Espero que você me ame depois disto. But that's what it is. I mean Pentecost too. Mas é isso. Quero dizer, Pentecostes também. That's right. Isso é correto. Just shouting and dancing around doesn't mean you know anything about the Spirit. Só gritar e dançar não quer dizer que você saiba algo sobre o Espírito. It's personal contact, É contato pessoal, face to face. face a face. That's what you need. Isso é o que você precisa. That's the kind of church God's fixing to raise up. Esse é o tipo de igreja que Deus está para levantar. That's right, when they come together in unity and power and spirit. É isso mesmo. Quando eles se ajuntarem em unidade e poder, em espírito. And he referred to that. E ele se referiu a isso. And he told me how that the ministry misunderstood it. E ele me disse como o ministério compreendeu mal isso. And assured me that the ministry had misunderstood it. E assegurou-me que o ministério tinha mal compreendido isso. And when he told me all about this and how that Jesus, E quando ele me disse sobre tudo isto e como que Jesus, I said, well, what about this? These things that happened to me. eu disse, pois é isto, estas coisas que acontecem a mim. And he said, that'll multiply and get greater and greater. E você vê, ele disse, isso se multiplicará e ficará maior e maior. And he referred to me, tell me how Jesus did it. E ele relatou a mim, dizendo-me como Jesus o fez. How did he come? And he was possessed with a power that could foreknow things. Como ele veio e era possuído com um poder que podia saber de antemão coisas. And tell the women at the well, claim not to be a healer. E dizer às mulheres à fonte, não dizia ser um curador. Claim to do those things just as the Father showed him. Dizia fazer aquelas coisas justamente como o Pai havia mostrado para ele. I said, well, what kind of a spirit would that be? He said it was the Holy Spirit. Eu disse, pois que tipo de espírito seria esse? Ele disse, era o Espírito Santo. Then something there happened inside of me Então algo aí aconteceu dentro de mim, that I realized that the very thing that I turned my back on was what God brought me here for. percebi que a mesma coisa a que virei as costas era o porquê de Deus me trazer aqui. And I realized that it was just like those Pharisees in the days gone by. E eu compreendi que era justamente como aqueles fariseus nos dias passados. They had misinterpreted the Scripture to me. Eles tinham mal interpretado a Escritura para mim. So from then on I took my own interpretation of it, what the Holy Spirit said. Assim, daquele tempo em diante, tomei minha própria interpretação disso, o que o Espírito Santo disse. I told him I'd go. He said, I'll be with you. Eu lhe disse, eu iria. Ele disse, eu estarei com você. And the angel stepped into the light again. E o anjo entrou na luz de novo. They began to come around and around and around and around and around his feet like that, went up into the light and went out of the building. Que começou a vir girando, e girando, e girando, e girando, e girando em volta de seus pés, desse jeito, subiu na luz
e saiu da casa. I went home a new person. Eu voltei para casa uma pessoa nova. Walked over to the church and told the people about it. Fui à igreja e contei ao povo sobre isso. On Sunday night. Foi no domingo à noite. And on the Wednesday night they brought a woman there, one of Mayo's nurses, dying with cancer. E na quarta-feira à noite trouxeram uma mulher aí, uma das enfermeiras de Mayo morrendo com câncer. Nothing but a shadow. Nada mais que uma sombra. When I walked down to take a hold of her, there come a vision before shoulder back nursing again. Quando eu desci para segurá-la, veio uma visão diante dela. A mostrou trabalhando de enfermeira novamente. And she's on the list in Louisville, been dead for years. E ela está na lista em Louisville, morta faz anos. There she is at Jeffersonville now nursing, been nursing for years. Lá está ela em Jeffersonville agora, trabalhando de enfermeira, tem trabalhado de enfermeira faz anos. For I looked up there and I seen that vision. Porque eu olhei lá para cima e vi aquela visão. I turned around hardly knowing what I was doing. Stand there. Eu me virei, pouco sabendo o que eu estava fazendo, em pé lá. I quivered when they first brought that case and laid it down there. Eu tremi quando eles trouxeram aquele caso pela primeira vez e o colocaram lá. And the nurses and things standing around her, and her laying there, and her face all sunk in, her eyes way back, Margie Morgan. E as enfermeiras e coisas em pé em volta dela, e ela deitada lá, e sua face toda afundada, e seus olhos muito no fundo, Margie Morgan. If you want to write to her, that's 411 Knobloch Avenue, Jeffersonville, Indiana. Se você quiser escrever para ela, é Avenida Knobloch, 411, Jeffersonville, Indiana. Or write to Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Let her give you the testimony. Ou escreva ao Hospital de Clark County, Jeffersonville, Indiana. Deixe ela dar a você o testemunho. I looked down there. E eu olhei lá. And right first case there to see here come out. There come a vision. E aquele primeiro caso lá, para ver sair aqui, veio uma visão. I seen that woman nursing again, walking around good and strong and healthy. Vi aquela mulher trabalhando de enfermeira de novo, andando, boa e forte e sadia. I said, "Thus saith the Lord, you'll live and not die." Eu disse, assim diz o Senhor, a senhora viverá e não morrerá. Her husband, a very high man in this world's things. O marido dela, um homem bem alto nas coisas deste mundo, Looked at me like that. I said, "Sir, don't you fear. Your wife will live." me olhou desse jeito. Eu disse, Senhor, não tema, sua esposa viverá. He called me outside, said, called two or three doctors, said, "You know them?" I said, "Yes." Ele me chamou para fora, chamou 2 ou 3 médicos, disse, o senhor os conhece? Eu disse, sim. Well, I said, I played golf with him. He said, the cancer had wrapped around her intestines. You can't even wash her out with the enema. Pois, disse, eu joguei golfe com ele. Ele disse, o câncer envolveu os intestinos dela, não se pode nem sequer fazer uma lavagem intestinal. I said, I don't care what she's got. Eu disse, não me importa o que ela tem. Something down in here, I've seen a vision. Algo aqui dentro, eu tive uma visão. And that man that told me said, whatever I seen to say it, and it would be so. E aquele homem que me disse, qualquer coisa que eu visse era para dizer, e seria assim. And he's told me and I believe it. E ele me disse, e eu creio. Praise God. A few days and then she's doing her washing, going around. Louvado seja Deus! Poucos dias depois, ela estava lavando sua roupa, passeando. She weighs about 165 pounds now in perfect health. Ela pesa cerca de 165 libras agora, em saúde perfeita. Then when I accepted, away it went. Então, quando eu aceitei, se foi. Then Robert Daugherty called me, and here it went out down through Texas, across the world. Então Robert Daugherty me chamou, e aí foi, Texas afora, pelo mundo. And one night, only about 4 or 5 times out, E uma noite, em mais ou menos 4 ou 5 vezes fora, I couldn't understand speaking in tongues and so forth. eu não podia entender ou falar em línguas, etc. I believed in the baptism of the Holy Spirit, believed that people could speak in tongues. Eu cria no batismo do Espírito Santo, cria que o povo podia falar em línguas. One night when I was walking out onto in the cathedral, San Antonio, Texas, E uma noite, quando eu estava andando numa catedral,
San Antonio, Texas. Walking out there, a little fellow sitting up here began to speak in tongues like a shotgun firing. Andando aí, um homem pequeno sentado aqui em frente começou a falar em línguas como uma cartucheira disparando. Or a machine gun, rapidly. Ou uma metralhadora, rapidamente. Way back there, a fellow raised up and said, "Thus saith the Lord." Lá atrás, bem lá atrás, um indivíduo se levantou e disse, assim diz o Senhor. The man that's walking to the platform is going forward with a ministry that was ordained of Almighty God. O homem que está indo à plataforma está indo adiante com um ministério que foi ordenado do Deus Todo-Poderoso. And John the Baptist was sent as the first forerunner of the coming of Jesus Christ. E como João Batista foi enviado como o primeiro precursor da vinda de Jesus Cristo, So he packs a message that will cause the second coming of the Lord Jesus Christ. assim ele leva uma mensagem que provocará a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. I like to sunk in my shoes. Eu quase me afundei em meus sapatos. I looked up, I said, "Do you know that man?" He said, "No, sir." Olhei para cima, eu disse, o senhor conhece aquele homem? Ele disse, não, senhor. I said, "Do you know him?" He said, "No, sir." Eu disse, o senhor o conhece? Ele disse, não, senhor. I said, "Do you know me?" He said, "No, sir." Eu disse, o senhor me conhece? Ele disse, não, senhor. I said, "What are you doing here?" He said, "I read it in the paper, and that's the first night of the meeting." Eu disse, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, eu li no jornal. E normalmente aquela foi a primeira noite da reunião. I looked over there and I said, "How'd you come here?" Eu olhei para lá e eu disse, como é que o senhor veio aqui? He said, "Some of my people told me that you was going to be here, a divine healer, and I come." Disse, alguns do meu povo me disseram que o senhor ia estar aqui, um curador divino, e eu vim. I said, "Don't you all know one another?" Eu disse, vocês todos não se conhecem? He said, "No." Ele disse, não. Oh my! There I've seen that the very power of the Holy Spirit. Oh, que coisa! Lá eu vi aquele próprio poder do Espírito Santo. Keeping me. Wonderful is my Redeemer. Great is He. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, great